Eu queria saber de cara qual é a situação no seu município em termos de saúde, em termos sanitários e em termos econômicos também. A cidade tem sofrido muito com as medidas restritivas. Por que o senhor resolveu ir à Justiça? Mais uma vez, agradeço pela participação. Bom dia, Lacombe. Um prazer. Foram 365 dias de pandemia. É o momento da gente analisar acertos e erros. Todos erraram e acertaram. Governo estadual, governo federal, os governos municipais e cada um de nós. E ao longo dessa pandemia, o que a gente viu é que algumas imposições, claro, pelo governo estadual, aconteciam não no momento correto. Eu sempre defendi que a nossa cidade tivesse autonomia para saber o momento de fechar ou o momento de abrir, ou se deveria fechar e de que forma poderia fazê-lo. Isso sempre que eu defendi, fui à Justiça algumas vezes, bem no início da pandemia. Eu fiz minha primeira coletiva e falei sobre a importância de analisarmos a saúde como um todo, né? A vida, na verdade, como saúde mais economia, não só um lado ou o outro lado. Eu queria perguntar ao senhor, prefeito, o papel que o senhor vê da mídia nessa pandemia, também da rede social, né? Porque a primeira pandemia, não a primeira que nós vivemos, mas é a primeira na era das redes sociais, nem é a mais grave, né? Não é sem precedentes. O que é sem precedentes é esse tipo de reação. Como encostou também na elite, que hospitais privados também estão tendo problemas, pega São Paulo aí, capital sírio-libanês e tudo, aí a elite fica amedrontada, a imprensa destila pânico, né? E as pessoas ficam clamando por esse tipo de medida autoritária, drástica e sem o devido embasamento científico. Não queria me colocar na situação dos senhores prefeitos que têm que atender esse tipo de demanda também, que vem da população, né? Mas eu queria jogar a seguinte provocação, prefeito, e ver a sua avaliação. Se nós colocássemos um especialista cuidando do transporte, que já foi o seu caso, né, e a mídia o dia inteiro martelando no número de acidentes e mostrando as imagens, né, de pessoas acidentadas, deixando de lado a questão do contágio que não existe no transporte, né, eu imagino que não ia demorar muito tempo para o especialista propor a proibição dos carros, né? Falamos isso, inclusive, ontem aqui no programa com um convidado nosso economista. O senhor identifica esse problema do excesso de cobertura e das manchetes olímpicas, como diz o Silvio Navarro, isso levando a uma pressão por medidas drásticas, muitas vezes, sem a devida eficácia? Sem dúvida, Constantino. Na verdade, a mídia quer pautar também o gestor público. E muitos deles, às vezes até não tem uma equipe técnica adequada, acabam sendo pautados. Vou dar alguns exemplos para vocês. São José dos Campos, os nossos professores nunca deixaram de ir para as salas de aula. Logo que aconteceu a pandemia, em março, nós demos o recesso, depois as férias, e eles voltaram para a sala de aula, mesmo sem alunos. Ainda que os sindicatos tenham tentado e perderam na justiça, né, eles permaneceram na sala de aulas preparando os materiais para os alunos. A merenda escolar continuou a ser produzida, os alunos, os pais iriam retirar, mandavam pessoas ir lá retirar a merenda. Tem crianças que dependem da merenda para se alimentar. E nesse exato momento agora, a gente permanece com as aulas, né, as aulas presenciais, mesmo na fase emergencial, pelo menos isso ficou a cargo do prefeito decidir, e a gente permanece com as aulas. Incrível, vou contar um dado para vocês. Nós temos menos alunos contaminados e professores neste momento, depois do início das aulas, do que antes, porque a gente monitorava os alunos contaminados e os professores antes da volta das aulas em fevereiro. Então nós chegamos a ter pico muito maiores de professores e alunos contaminados do que nesse momento, né? Tomando todos os cuidados. Eu defendo que a escola é um grande ambiente para essas crianças levarem informação para dentro de casa, o uso do álcool gel, o distanciamento, é um ambiente controlado. E também, agora os municípios, eu ouvi aí a questão do home office, né, para as prefeituras, governos do estado. Eu não acredito nisso. Para mim, todos os serviços prestados pela prefeitura são essenciais. Desde o início da pandemia, nenhum departamento da prefeitura fechou. Todos ficaram abertos. A mídia, com esse excesso, às vezes, de informação, acaba pautando os gestores públicos. Eu tenho convicção e, quando eu errar, eu vou claramente dizer o que eu errei, o que não deu certo, mas eu tenho convicção das ações do nosso comitê, dos encaminhamentos que o comitê faz, e a gente aqui não se pauta pela mídia. E, infelizmente, o que a gente vê é que a grande maioria acaba se pautando pela mídia e presta, nesse sentido, um desserviço
né? Essa matéria que você acabou de falar do transporte público já aconteceu anteontem aqui na minha cidade. Porque normalmente é assim, faz uma matéria de São Paulo e aí as mídias do interior repetem aquela pauta que saiu na cidade de São Paulo, né? Nas cidades do interior. E mais uma vez a gente mostrou os dados, os números do transporte público, mostrando que ele não é um fator adicional de contaminação, pelo menos naquilo que a gente conseguiu apurar. É claro que na divulgação disso é bem pequenininha, né? Ela não aparece muito, essa divulgação desse resultado, desse levantamento que a gente fez, porque não tem muito interesse da grande mídia acabar reproduzindo. Então, ela pode ajudar sim, acho que tem um papel importante para conscientizar a população, mas quando ela passa a querer ser mais um poder, né, para exercer o seu poder, inclusive pautando gestores municipais, estaduais e até federais, né, aí ela presta um desserviço.